Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, iniciando a nossa segunda semana de jejum, que estamos nós, 8º dia de jejum, e o Senhor Jesus, Ele está presente. Eu não tenho dúvida de que Ele se encontra com todos aqueles que têm buscado nesses dias um tempo de novidade com Ele. Ele está presente. Está presente no nosso meio e é impressionante como nós muitas vezes temos a facilidade de desprezar uma coisa tão bela, uma coisa tão fundamental, uma coisa tão importante na nossa vida, que é a presença do Senhor. A presença do Senhor nos cura, a presença do Senhor nos fortalece, a presença do Senhor ela é bálsamo para nossas vidas. Ela é tão importante quanto o ar que respiramos. Sem essa presença nós não somos absolutamente nada. E é desse jeito que eu gostaria de estar compartilhando com você o texto que se encontra aí no nosso texto base, Isaías 58, que é dos versículos de 1 a 12, o tema central do jejum, o jejum que Deus gostaria que fizesse. E no versículo 10, diz assim: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então, se abrires a tua alma ao faminto, reparte o teu pão com o faminto. Muitas vezes nós desconsideramos o próximo, e aqui nessa pequena devocional nós vamos ver do que se trata o próximo. Então, uma das palavras que mais se ouve nos últimos dias, nos dias de hoje, né, e a reflexão nesse tempo de quarentena, mais do que num tempo de quarentena, né, o porquê que nós estamos na quarentena, é que tudo parou, né? É que tudo parou. Longe de mim achar que venha o castigo sobre os ímpios que só pensavam em ganhar dinheiro, a juntarem tesouros para si. Não tem problema nenhum em você fazer isso, desde que você considere princípios, decretos do reino de Deus na sua vida e os paute por ele, né, a sua vida. Agora, só juntar. Então todos nós, existe uma ideologia, um discurso no senso comum dessa sociedade contemporânea moderna de que temos que juntar, adquirir, amontoar. E todos nós, desde jovens, somos induzidos a acumular, como se a riqueza fosse trazer a felicidade. A riqueza não traz felicidade, a riqueza resolve bastante coisas, mas a questão da felicidade, nem pensar. Ela pode proporcionar um bem aqui e ali, mas são todas coisas passageiras e efêmeras. E Jesus contou uma parábola para explicar que a vida de um homem, ela de forma nenhuma consiste na quantidade dos seus bens. Então, lá em Lucas capítulo 12, versículos do 16 até o 21. E o que fala essa história que Jesus contou? Que era um homem rico, que produziu muito e tinha tanto que ele não conseguia nem guardar aquilo que tinha. Uma espécie de tio Patinhas, né, dos tempos de Jesus. E construiu celeiros ainda maiores, né, confiante de que estaria garantido por muitos anos. Jesus o chamou
de louco, e guardava riquezas para si. Ele não era rico para com Deus. Não tem problema você acumular desde que você reparta. Porque, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, eu já falei isso algumas vezes, mas não custa nada a gente repetir, né? Lembrar, relembrar, porque o povo de Deus é muito esquecido, né? Às vezes eu fico até pensando assim, puxa vida, né? A gente está num tempo de jejum e fazem propaganda de picanha, de guloseimas, né? É exatamente quando a gente, numa live, a gente acaba de falar, olha, você separa um tempo, né? Se dedica um tempo, e aí vai lá para os grupos e coloca propaganda de comida, né? Exatamente em pleno jejum, no primeiro dia de jejum, já se faz propaganda de comida em grupos de WhatsApp. Se a gente não tivesse jejum, não vejo nenhum problema fazer propaganda, mas do que quer que seja, muita falta de foco, né? Isso até, às vezes a gente pensa assim, será que eu estou fazendo a coisa funcionar? Será que eu estou falando para um público certo? A gente espera que sim, porque a gente está falando para a igreja do Senhor, e a gente crê que de alguma forma, não é lógico que não vai ser para todos, né? Mas alguns de alguma forma estão aproveitando esse tempo. E não é ser rico para você mesmo, é ser rico para com Deus. E Paulo, o apóstolo Paulo, esse aí aprendeu muita coisa, apesar de ter vindo depois de um tempo, né, após os discípulos. Parece que foi o próprio Deus que escolheu Paulo por causa da morte de Judas, né? Tinha 12, vamos substituir Judas, né? E parece que os apóstolos tiraram lá na sorte, né? Jogaram porrinha para descobrir qual era o discípulo. Parece que também não tinham aprendido muita coisa ainda, né? Porque o substituto de Judas parece que foi substituído. O substituto de Judas, que os apóstolos escolheram, me parece que, por ironia santa, o próprio Jesus escolhe um outro. Não, vocês não escolheram da forma correta. Escolheu Paulo. Não é lá naquela caminhada de Damasco. Ele diz, Paulo declarou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Está lá em Atos, capítulo 20, verso 35. Então, a palavra-chave no reino de Deus não é juntar, não é acumular, mas sim repartir. E voltando lá ao que eu estava falando, né, não custa nada lembrar, é que a gente afunda no sucesso, a gente não afunda no fracasso, nem na escassez. Ah, pastor, isso aí é bíblico? É bíblico, sim. Lembra lá da pesca maravilhosa? E eles vieram com a rede depois da palavra de Jesus, quando Jesus diz assim, lança a rede ali. Pedro poderia dizer, eu passei a minha vida inteira aqui, eu conheço todos os pesqueiros desse mar aqui. Você não sabe nada, o teu negócio é ser carpinteiro, o teu negócio é com madeira, não é com peixe. Mas ele escutou isso 2 vezes, no início da chamada, no ministério dele, e depois lá no finalzinho. Depois que ele está arrependido e Jesus vai ao encontro dele, ele escutou no mesmo lugar, 3 anos e pouco depois, ele escuta a mesma coisa, ele joga a rede ao largo ali. E a rede veio abarrotada de peixe. E a palavra vai dizer que eles tiveram que repartir, porque senão o barco ia a pique, ia afundar. É por isso que a gente afunda no sucesso. Né? Porque quando vem o sucesso, quando vem a bênção, quando o Senhor manda a bênção, quando o Senhor manda a fartura, quando o Senhor manda e começa a sobejar, divide, reparte, não acumula. E por isso que a gente consegue entender melhor os preceitos do reino de Deus quando nós estamos na escassez, na falta. A escassez e a falta ela é promotora de mudanças. Todas as mudanças na vida, sejam elas quais forem,
na história da humanidade, na história de uma sociedade, na história de uma igreja, na história de uma empresa, na história de uma pessoa, na história de uma vida, em qualquer coisa. As mudanças, elas se dão na falta. E às vezes a gente pensa, ou somos induzidos, né, por uma série, somos bombardeados com informações que dizem que a gente tem que pensar só em dinheiro. Então a gente tem que repartir não somente dinheiro, a gente tem que repartir tempo, a gente tem que repartir solidariedade, o nosso ouvido, a palavra e tudo aquilo que Deus lhe deu. Reparta com o seu próximo. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre o próximo. Perguntado sobre quem é o nosso próximo, Jesus contou a parábola do bom samaritano, porque essa foi a pergunta que fizeram: quem é o nosso próximo? O samaritano, movido por compaixão e misericórdia, cuidou daquele que fora assaltado e deixado ferido à beira do caminho. Não somente cuidou das feridas dele, como também o levou até uma hospedaria e pagou todas as despesas. Lucas 10, 25 até o 37. Jesus disse ao que o estava inquirindo, aquele que estava arguindo Jesus, aquele que estava perguntando a Jesus: haja como samaritano. E olha que os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus estava falando para os judeus. E essa parábola, além de ser uma parábola profética, escatológica com relação à vinda de Jesus, porque Jesus botou ele na hospedaria. A hospedaria é a igreja. E diz: trata dele porque eu vou voltar para ver se você tratou dele como você deveria. Deu ali os recursos, deu ali as condições. A parábola fala dessa situação que descia, né, de Jerusalém do alto, né, para Samaria, para baixo, né, terra. E ali fala que o samaritano, sacerdotes passaram por ali, fariseus, religiosos, né, pessoas, mas ninguém deu a mínima. E aí então, quem foi que cuidou? Um samaritano. Essas ironias, né? Como foi daqueles 10 leprosos, o único que voltou para agradecer foi o samaritano. Então, um dos temas bíblicos mais recorrentes trata do amor ao próximo. Que nós possamos entender que é dando que se recebe. Porção recalcada, sacudida e transbordante. Nesses dias de jejum, que você aprenda a repartir aquilo que você tem. Não tem apego a absolutamente nada nessa terra. Mas você pode ter, você pode obter. Não estou dizendo que você tem que sair dando tudo, dar uma de Francisco de Assis, né, e vamos fazer voto de pobreza. Não é fazer voto de pobreza, porque fazer voto de pobreza não é de Deus, não. Você tem que fazer voto de riqueza mesmo, mas a riqueza interior. Porque quando você é rico interiormente, você acaba sendo rico exteriormente. Princípios de investimento, princípios de você acumular riquezas para você abençoar a vida de outros, né? Deus não nos deu dons para nós enterrarmos, mas sim para nós investirmos nele e com isso produzirmos mais coisas e com isso nós honrarmos aquele que nos deu os dons para nós produzirmos. E a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns para com os outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Não é simplesmente você fazer o bem e você achar que você vai conseguir salvação pelo seu próprio mérito, porque você está ajudando. Não, mas porque brota de dentro de você um amor compassivo, a compaixão por aqueles que necessitam. E isso vem de Deus, foi o que Tiago fala: mostra-me as tuas obras que eu vou te mostrar a tua fé. Tiago não está falando de obras, Tiago está falando de fé. Né? Porque a fé sem obras ela é morta. Então a fé ela é operante, a fé ela é operosa. Ela não é uma fé alienada, ela não é uma fé que acusa, ela não é uma fé que exclui, é uma fé que inclui, né? É uma fé que ama, é uma fé que se compadece. Pois o que diz os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro, todos se resumem em amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo é aquele que é feito do mesmo material que você. É aquele que é igual a você. Ele não está longe de você. Ele é feito do mesmo material, a mesma obra, matéria-prima. Vasos nas mãos do Criador.
Romanos capítulo 13, versículo 8 e 9. E também o apóstolo João ele afirmou que se alguém não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então é lógico que esse amor é um amor concreto, ele é um amor palpável, ele é um amor que se traduz em ação. Mas não simplesmente a ação pela ação com a finalidade de você ser visto e admirado pelos homens. Não com o intuito de você conseguir algum mérito nisso, de você conseguir ou conquistar a sua própria salvação, mas porque existe dentro de você algo que é especial, compaixão pelas vidas. Simplesmente faça porque você ama ao seu próximo, porque você se compadece das pessoas. Simplesmente isso, sem precisar ter aquilo que a mão esquerda faça, que a direita não tome conhecimento, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento, sem alardear coisa nenhuma. Então, nesse tempo de jejum, a gente faz isso, né? A gente faz o jejum, mas porque nós queremos mais de Deus. Não é para dizer para os outros, eu fiz esse jejum, eu fiz assim, porque eu estou em jejum, porque faz aquilo. E até naquele tempo, Jesus, ou antes mesmo, né, fazia o jejum, fazia aquela cara de tristeza, se vestia pano de saco. E Jesus, tudo isso tem que ser no interior, né? As vestes, elas são vestimentas interiores. As vestimentas daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, né? Então, esse ide de Jesus não é opcional, como muitos crentes pensam, né? Mas sim uma ordem do nosso Mestre, do nosso Senhor, né? Então, a gente precisa parar com essa ideia de que templo, que igreja, melhor dizendo, é clausura, né? Então, temos que estruturar, né? Os ministérios eles servem para estruturar a igreja, mas com o objetivo de alcançar vidas. A igreja, ela se dá exatamente quando ela vai para o mundão e vai de encontro ao perdido, em todas as suas necessidades, em todas as suas esperanças. E toda vez que não cumprimos, estamos em desobediência ao Senhor. Ser usado por Deus é um privilégio. É um privilégio, né? Pois Ele usa não só aqueles que são capacitados, mas todos que se dispõem a fazer a sua obra. Isso é o mais importante. Geralmente não são os mais capacitados. Geralmente quem Deus usa são aqueles que se dispõem. Olha, Senhor, eu não tenho muita capacidade, não. Eu não tenho muito talento, não. Eu não sei fazer muitas coisas, mas eu vou fazer. Porque isso é uma coisa que arde no meu coração, de gratidão pelo que o Senhor fez na minha vida. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nesses dias. Ore a Deus pedindo oportunidades para você dar aquilo que você tem recebido, para que você possa repartir aquilo que você tem recebido do Senhor. Não retenha absolutamente. Experimente a bênção de poder repartir. E que nós possamos estar ajudando pessoas, fazendo discípulos, consolidando o reino de Deus em nossas vidas, em nosso interior, mas isso de uma forma bem concreta, ajudando outros, repartindo, distribuindo, dando, compartilhando aquilo que o Senhor tem nos dado. Não somente recursos, não somente o tempo, não somente talento, não somente as coisas que eventualmente não nos custe nada, mas que nós possamos estar compartilhando, sobretudo, o amor de Deus que está em nós, que vem de Cristo Jesus, simplesmente porque Ele nos amou primeiro, antes de qualquer coisa, antes de pensarmos sequer nele. Ele já nos amou primeiro. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma segunda semana, um 8º dia de jejum abençoado na presença daquele que é tudo em todos. Beijo no seu coraçãozinho. Shalom. Fiquem com Deus. Até amanhã.